Fala, corretor de seguros, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar para você quanto custa um funcionário dentro da sua empresa. Essa acho que é a maior dúvida que a gente recebe semanalmente aqui. Quero registrar um funcionário, quanto custa? Então, para que vocês tenham isso registrado, entendam direitinho, que vocês possam aí ter guardado mais que tudo, eu vou explicar para vocês o custo total de um funcionário dentro de uma corretora de seguros. Então, a primeira coisa que você precisa entender nos custos do colaborador em uma corretora de seguros é, primeiro, a região que você está impacta diretamente no custo. Se você está em capitais, o custo é maior. Se você está em interiores, o custo é um pouco menor. Eu vou focar nas capitais mais caro e aí você que está no mais barato, maravilha, você já sabe que é um pouquinho ali mais barato, mas também não é tanto assim, algo em torno de uns 10% mais barato. O que você precisa também entender é que você tem custos antes mesmo de um registro, você depois tem os custos mensais do colaborador e você tem algumas previsões de alguns custos que você vai pagar ao longo de um ano. Então isso que precisa ficar muito claro para você. Antes mesmo do registro você tem custos, depois mês a mês você tem custo e depois no ano você tem outro custo, certo? 3 tipos. Vamos então destrinchar cada um deles. Então a primeira coisa que você precisa entender é que no momento de um registro de um colaborador em CLT, pré-registro, você precisa fazer uma série de controles de saúde ocupacional. Então, é o famoso SST. Aliás, eu gravei um vídeo aqui falando sobre esse tema, então se você clicar aqui, tem o card aqui em cima, assim, ó, você vai conseguir ter o detalhe do que é o SST. Quanto que isso custa para você no momento do registro? Algo em torno de R$2.000. Se você tem um funcionário, esses R$2.000 tem que pagar à vista, Everton? Não, pode pagar isso parcelado, porque geralmente a empresa em que vai gerir esse processo, ela vai fazer um contrato com você de um ano, então você também de repente pode combinar com ele de pagamento em 10 vezes, em 12 vezes, mas o fato é que você precisa cumprir com alguns programas chamados PGR, LTCAT e o PCMSO, que fazem parte tudo de um sistema de saúde e segurança do trabalho, SST. Feito esses laudos tudo, você vai juntar uma série de documentos para que a gente possa fazer o registro desse colaborador. E aí começa a ter os custos mensais. Quando a gente fala de custos mensais, basicamente você tem o salário e os benefícios, vale refeição e o vale transporte, obviamente, e os seus encargos sociais. Então vamos por partes. O salário hoje, dentro de uma corretora de seguros, o menor salário chama piso salarial, arredondando é R$1.500, beleza? Lembrando, para capitais, R$1.500 é o piso que você vai pagar para a categoria. Em cima desse piso vai incidir todos os outros custos. Então, quando a gente fala ali de fundo de garantia, que é um encargo social que você paga em prol do funcionário se ele for desligado, ele ter uma segurança e tudo mais, custa 8% desta base. Você vai ter ali também o custo mensal do Vale Refeição. E aí aqui na categoria do corretor de seguros, o Vale Refeição arredondando é R$35 por dia. Você fala assim, caraca, os caras ganham mais para comer do que para trabalhar, porque se você dividir os R$1.500 pela quantidade de horas trabalhadas, que são 40 horas por semana, o custo hora dá menos do que o valor da alimentação. Mas você tem que entender que o sindicato que rege a corretagem de seguros é o mesmo sindicato que rege também uma seguradora. Por isso, alguns custos são meio assemelhados. Eles acham que vocês ganham dinheiro igual a seguradora. E vocês ganham mesmo, né? Vocês são tudo ricos, tô ligado. Mas enfim, o que importa é que você tem que lembrar que então o seu piso salarial é no mínimo 1.500, vale refeição R$35 por dia e o vale transporte, depende da quantidade de condução que essa pessoa precisa pegar. E aqui presta atenção, é só se a pessoa de fato ela usa transporte público. Se ela não usa transporte público, você não é obrigado a dar. Se ela vai de carro, de moto, você não é obrigado a pagar. Obviamente que você pode fazer algum tipo de reembolso dessas despesas, né? Você pode fazer o colaborador participar junto com você nessas despesas. Então, por exemplo, um vale transporte, a legislação permite que você desconta até 6% do salário do cara e beleza. No vale refeição, o que é muito comum da gente ver as pessoas aplicarem é um percentual em cima do próprio benefício, de 8 a 20% em cima do benefício e não do salário. Então você veja, tem uma certa recuperação em cima desses valores. Então, formalizando ali
aí os custos direto com esse funcionário. Salário, vale refeição, vale transporte. Aí você tem os seus encargos mensais, que basicamente dentro de uma corretora de seguros que está no regime de impostos mais simplificado, você vai ter apenas o fundo de garantia, 8% em cima da base dos 1.500. Se você é uma empresa que está no lucro presumido ou no lucro real, que são outros tipos de regime, você vai ter uma parte patronal do INSS a pagar também, que é 22,50 em cima do salário, é bem caro, beleza? Dito isso, esses são os custos mensais. Nós falamos que tinha os custos prévios, SST, Saúde e Segurança do Trabalho, custos mensais, salários, benefícios e o FGTS, e você tem os custos depois que vem ali provisionados, que provavelmente você vai ter que pagar ao longo do caminho, que é o quê? Basicamente o 13º salário, que todo colaborador que tem 1 ano de trabalho ele tem direito a um salário lá em dezembro ou em novembro, você pode dividir isso em 2 vezes, e as férias, que você também vai ter pagamento das férias sempre que o colaborador, a partir de um ano, né, ele foi registrado hoje, daqui a 1 ano ele passa a ter um direito adquirido, você tem ainda mais 11 meses para você fazer ele tirar essas férias e você pagar para ele. E aí férias sempre tem um negócio que é o quê? Não é só um salário fixo que você paga, você também paga um tal do terço constitucional. Não me pergunte quem foi o abençoado que inventou isso, um terço constitucional, simplesmente é uma obrigação você pagar 1/3 a mais sobre essas férias. Então o que é importante você entender é que você precisa de estar preparado para todos esses custos e provisionar tudo isso para que você não tenha um problema. Eu costumo dizer que o bom seria você contratar um colaborador em corretora de seguros quando você tivesse 30 mil reais já guardadinho. Esses 30 mil reais seriam o equivalente ao custo de um funcionário no ano, que geralmente dá aí uns 2.500 por mês. Então, vezes 12, 30 mil. Por quê? Porque não necessariamente você já vai acertar de cara. Então, você contratou um funcionário, ele ficou 3 meses, às vezes não deu certo, às vezes você vai ter que substituir. Você tem uma reserva financeira de 1 ano, você pode fazer substituições e pode testar mais pessoas. Se der certo, maravilha, você já está com esse salário todo garantido, você tem lá como fazer todo um processo de transferência de conhecimento para esse colaborador durante 1 ano, e aí você vai performando e todo mundo fica feliz, beleza? Espero que esse vídeo tenha contribuído para você entender o quanto de dinheiro você precisa ter, para você não sair se frustrando, contratando pessoas sem ter o dinheiro e depois gerar processos trabalhistas, problemas financeiros para sua empresa. Então, aproveite bem esse vídeo e se você tiver qualquer tipo de dúvida aqui, você pode escrever nos comentários, a gente vai te ajudar e estou à disposição também aqui dentro da minha empresa Contabilidade, o P-Road Contabilidade, para auxiliar você em qualquer tipo de registro e também na assessoria mensal da sua empresa, beleza? Um grande abraço e tudo de bom. Tchau!